João, não, quem fez a pergunta? Foi o João, fui Foi o João, eu. né? Boa pergunta, filho. Isso aí, ó, meninos, façam isso, pesquisem, olhem, né? Porque assim, como é revisão, é, não tem, não tem, assim, vai passar batido algumas coisas, né? Assim, eu até acho que a matéria que essa questão que ele perguntou da chuva orográfica é uma é uma matéria já do ensino médio, e tal. Nem sei se nem lembro de ter dado essa matéria para vocês, nem de ter no livro, né? Mas fica a dica, pesquisa, olha e tal, que é bacana, importante. Chuva orográfica, né? Também conhecida como chuva de relevo, né? Que é justamente essa chuva em que a massa de ar quente vem, né? E aí esbarra com uma certa com esse clima mais frio do alto da montanha, o ar quente sobe, o ar frio é empurrado para baixo, né? E aí você tem a chuva, tá? É basicamente Mas isso. eu acho que a Gabriele já ensinou isso pra gente. Ah, legal, bacana. Então é isso. Então é porque tá no sétimo, né? Possivelmente ela ensinou. Tá vendo como a Gabriela é fera? Eu não lembro nem de ter dado isso para ninguém, mas bacana. Que a gente vai seguindo o livro, né? Aí às vezes o livro não tem essa, enfim, essa matéria e tal, e a gente passa batido por ela, tá? Vamos caminhar agora para a região norte, tá? A gente viu lá, né, voltando para o Nordeste, que o Nordeste se divide em 4 subdivisões: a Zona da Mata, indo do litoral para o interior, Zona da Mata, Agreste, Sertão, e o Meio Norte. E aí, esse Meio Norte, né, é um lugar da transição, né, uma transição entre de vegetação, principalmente, né, e de clima também, é, entre a floresta amazônica, que a gente viu, né, no PowerPoint, ele afetava originalmente praticamente a metade, ou quase a metade do Maranhão, e um pedacinho de Tocantins, que é do norte hoje em dia. E a gente tem ali muito claramente essa zona de transição, né, de vegetação e de um clima já equatorial, né, no norte ali do Maranhão. Para quê? Para fazer essa passagem para a região que a gente vai conhecer como região norte e para fazer essa passagem para o bioma que é o mais importante do Brasil, que é o mais importante da América do Sul, né, e que afeta, se eu não estiver enganado, 100% da região norte, né? Tocantins um pouco menos, talvez. Você vai ter fora a vegetação, né, amazônica nessa região, que afeta ali o Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Você vai ter uma hegemonia quase que absoluta da floresta amazônica. O Tocantins tem um trecho bastante grande de cerrado, né? Mas em compensação também a floresta amazônica se estende Mato Grosso adentro, então você tem um pedaço do Mato Grosso que é também composto ali pela floresta amazônica, né? Então as coisas são equilibradas, mas mais de 40%, né, dessa vegetação de floresta amazônica, essa vegetação equatorial, está presente no território brasileiro, então assim, é um terreno enorme, é quase a metade do Brasil, né? Então ela tem um peso enorme, né? É uma região que tem a maior bacia hidrográfica do planeta. O que quer dizer isso, né? Vamos voltar aqui também. Acho que a Gabi deve ter falado para vocês do que é uma bacia hidrográfica, mas vamos rever. A bacia hidrográfica é aquele conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes, tá? Isso é uma bacia hidrográfica, né? Então você vai ter todas as terras que estão em torno ali de um determinado rio principal e os seus afluentes todos, né? E aí afluente é aquele rio que desemboca no outro rio, né? Professor, Geralmente. Oi, filho. pode falar. Menina, pode falar um pouco mais devagar? Que eu não tô conseguindo acompanhar direito. Tá.
A bacia hidrográfica é o quê? Você está anotando? Tô. Tá. Então, bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Obrigada. Tá. Normalmente, um rio tem a sua, né, o rio principal tem afluentes e subafluentes, inclusive, né, que são rios que desembocam naquele rio. É uma estrada, né? Você tem o rio que desemboca no rio maior, que desemboca no rio maior e que geralmente desemboca no mar, né? No mar ou num grande lago, né? Sempre em alguma área de saída, né, de escoamento grande da água. O Brasil é o país que mais tem bacias hidrográficas, né? E as duas maiores bacias são a bacia da Platina, que está aqui embaixo, né? E a maior é a bacia amazônica, tá? Isso vai dar características muito específicas, né? Essas duas coisas juntas, né? Tanto a bacia amazônica quanto a floresta amazônica vão dar características muito específicas para essa região, né? É uma região que tem uma população menor do que a maior parte do Brasil, porque tem um grande vazio populacional em função do tamanho da floresta, vai ter uma navegabilidade muito grande, boa parte dos rios, e como você tem a floresta e você tem a construção de cidades às margens desses rios, né? Algumas grandes, algumas menores, mas, enfim, você vai ter... Boa pergunta, Leonardo. Não sei. O Brasil foi abençoado. O Brasil tem tanta bacia hidrográfica, tem umas 5 ou 6, né? Tem muita bacia. Aliás, mais. Ó, a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Parnaíba, bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia Nordeste Oriental, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul, bacia do Uruguai. São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bacias. É bastante coisa mesmo. É uma quantidade enorme. Não sei. Assim, o porquê, eu não sei. A gente tem uma formação geológica que acabou propiciando isso. Temos algumas pistas, né? A gente tem, por exemplo, na Bacia do Paraná, embaixo da Bacia do Paraná, eu falei Bacia do Prata, Bacia do Paraná, embaixo da Bacia do Paraná a gente tem o aquífero Guarani. Então você tem o maior aquífero do planeta, né? Um aquífero é uma cisterna gigantesca, uma cisterna do tamanho de um país, né? Que está no subsolo. Professor, Oi. Quais as duas bacias, as maiores duas bacias do Brasil? É a Bacia Amazônica e a Bacia do Paraná. Ah, tá. Eu falei prata, né? Eu errei. A Bacia do Paraná. Porque eu estava falando ontem de Uruguai, Argentina, Paraguai, eles chamam de prata, Bacia do Prata, mas é Bacia do Paraná pra gente. Oi. Essa matéria que você está dando, que é uma revisão para sua prova, você Sim. vai postar lá para a gente ter um resumo e ver, aí vai fazendo a prova? Eu vou fazer o que a Tatiana fez, eu vou postar a aula, que aí a gente tem, postando a aula dá para assistir, mas posso botar o texto também. Onde está Não, essa aula? porque assim, se a gente tiver o texto e for consultando o texto que você fez, aí dá para ter uma noção, assim, ajuda melhor quando fazendo a prova. Tá, pode deixar. Vou fazer o resumo, Giovana, pode deixar. É por causa que o professor de história fez isso também. Tá, colocou o resumo ali no texto, né? Tá, beleza. Vou fazer sim, vou fazer. Pode deixar. Tá? Então, vamos voltar lá para o começo, antes da gente, de fato, mergulhar na Amazônia, né? Vamos definir o que é um rio. O texto o quê? Texto inteiro, né? Que você falou. Tá. O problema é que tem que digitar, né? Eu vou botar aqui o que der. Vou botar os conceitos, tá? Principalmente.
Mas façam como o João fez, ou o Leonardo, deem uma pesquisada e tal, né? Dê uma olhada também, vale a pena. Então, olha aqui. O rio é um curso natural de água, tá? Ele pode se originar de fontes subterrâneas, que eu estava falando do Aquífero Guarani, por exemplo, né? Que perguntaram por que tem tanta bacia hidrográfica no Brasil. Por isso, né? Você tem o aquífero, né? Que faz, por exemplo, o Rio Paraná acontecer. Você tem ali no meio de Minas também a lagoa lá, que virou a represa de Três Marias, que é onde nasce o Rio São Francisco, tem um volume bastante grande de água. E você tem, naquela região amazônica, o final do Rio Amazonas, por exemplo, depois passa Rio Solimões, ele vai para o Peru, indo ao contrário, né, no caminho dele, ele vai subir o quê? A Cordilheira dos Andes. Né? Então, a água que forma o Rio Amazonas, que faz com que o curso exista, aí, não só do Amazonas, de outros rios da região, é justamente o degelo da Cordilheira dos Andes, que tem gelo eterno, né? Assim, eterno entre aspas, mas que tem gelo permanente, porque você, no alto da montanha, 5, 6 mil metros de altitude, você tem o quê? Gelo, né? Fica frio, há um resfriamento, e nas franjas, né, à medida que você vai descendo, esse gelo vai esquentando, vai acontecendo naturalmente um degelo, e esse degelo gera a água, e aí essa água vai pegando o curso de reentrâncias assim, das montanhas e acaba formando os rios. Né? Então a gente tem essas duas formas que afetam bastante o Brasil, provavelmente justificam a existência de tantos rios. Né? No Canadá, por exemplo, que tem muito gelo, tem muitos lagos, né? Que no verão descongelam, no inverno congelam, e você vai tendo essa variação. Tá? Desde seu ponto de origem, isso é, desde a sua nascente, o rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde ele deságua. A foz de um rio pode ser um oceano, um lago ou outro rio. Né? Os afluentes sempre vão ter como foz um rio maior. Né? O afluente de um rio, ele vai desembocar num outro rio. Então o rio normalmente tem a nascente, o rio principal, seus afluentes, ocasionalmente vai ter subafluente, o leito do rio, que é o canal por onde as águas passam, né, do rio, você navega, nada, pesca no leito do rio. Né? E a foz, que é onde deságua um rio. Tá? Você pode ter uma foz simples ou uma foz em formato de delta. Né? O que é isso? Uma foz que desemboca diretamente na água, e em formato de delta é aquela foz que se espalha, assim, faz um triângulo largo e se espalha em vários canais para a saída do rio. Tá? Os rios muito grandes... Foi? Foz o que mesmo? Eu não entendi muito bem a parte da foz. Foz é a saída do rio, né? É onde desemboca o rio. Geralmente no mar, num lago, ou num oceano, ou num outro rio. Tipo umas veias, né? Na isso, terra, tipo umas veias. vai espalhando a água pela terra. Tal, isso aí. Ó, uma foz em formato de delta, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Peraí. Esse eu não fiz nenhum... não, peraí. Vou ter que tirar mostrar não, professor. Tem que tirar o efeito. Tem que tirar o efeito. Deixa eu alterar aqui. Às vezes dá, mas esse tem uns efeitos que não dá. Aqui, ó. Esse é um formato, tá vendo? De foz de rio. Esse aqui, ó. Esse é uma foz em delta. Ele, quando vem, ele se espalha para vários lugares diferentes. Abre 2 ou 3 canais diferentes, né? E aí, curiosamente, assim, um efeito geológico, essas ilhazinhas que se formam no meio dessa foz são parte do continente que foram empurradas. Não são aquelas... Você tem 2 tipos de ilha, né? Tem essas ilhas que são parte do continente que foram empurradas, e você tem aquela ilha vulcânica que vai crescendo no meio do oceano até em tantas erupções vulcânicas que tem um momento que ela transborda e fica mais alto do que o nível da água, tá? Deixa eu fechar aqui, porque eu estou tirando a minha cara, porque senão eu fico dando aula olhando para mim, para ver se está tudo certo. Aí eu estou
tentando me acostumar a aula para a câmera, que eu acho que vocês me veem melhor e tal. A maioria dos rios brasileiros é permanente. A maioria dos rios brasileiros nunca seca. O que você não acreditou, cara? Você não acreditou, mas era verdade? Que a gente fica olhando para a gente mesmo? Depois me explica aí, que eu não entendi. A maioria dos rios brasileiros nunca seca, ou seja, o seu fluxo de água é contínuo. Eles são chamados de rios permanentes ou rios perenes, tá? Perene e permanente é a mesma coisa, né? Rios que têm perenidade, tem um tempo longo. A maioria dos rios, quase todos, né? Os rios principais, com certeza, são sempre perenes. O Rio Amazonas, o Rio Tocantins, o Araguaia, o Paranaíba, o Rio Paraná, o Rio São Francisco, né? São rios que o Uruguai, então são rios que não acabam, não secam jamais, né? Mas alguns rios secam durante um período do ano, né? E esses rios são chamados de rios temporários, tá? Tranquilo, Levi. Então, para quem está anotando, né? A maioria dos rios brasileiros são rios permanentes, que também são conhecidos como rios perenes, tá? Perenes. Mas existem outros rios que são chamados de rios temporários. Não está escrito isso aqui, mas também são chamados de intermitentes. Tá? Então você tem rios perenes e rios intermitentes, que são sinônimos para rios permanentes e rios temporários. Tá? Os rios intermitentes dependem do fluxo das chuvas, muitas vezes. Eles têm nascentes muito pequenininhas, né, e que não dão vazão ao volume de água, e aí, normalmente, eles precisam de uma incidência de chuva muito grande para encher, né? Então, regiões, por exemplo, como o Sertão, que chove muito pouco, acontece desses rios ficarem secarem ocasionalmente, né? Aliás, nem ocasionalmente, secarem bastante. Fala, filho, quem levantou a mão? Foi o João que levantou a mão? Teve algum outro menino que levantou a mão? Foi eu. Fala, João. Eu ia perguntar, sobre os rios temporários, sobre como eles se chamavam, a outra forma de chamar eles, que eram rios intermitentes. Era só isso mesmo. Ah, tá. Beleza. É isso aí. Tá ligadaço, hein, cara? Bacana. As bacias hidrográficas, elas também elas estão associadas a outras bacias, né? Quando elas estão diretamente associadas a outras bacias, elas formam uma região hidrográfica, tá? Então, região hidrográfica é uma porção do território que compreende uma ou mais bacias. Quando elas estão muito juntas, assim, muito misturadas, muito agrupadas, aí você forma uma região hidrográfica, tá? Bom, é isso, né, para a gente poder chegar. Eu achei importante assim, a gente retomar um pouco esse momento, para a gente ver, por exemplo, como são importantes, né, como é importante o rio nessa região. Né? Vou mostrar umas fotos. O rio Juruá, por exemplo, no Acre, né? É um rio de planície, um rio em que, deixa eu botar aqui para ver também, é um rio que tem muita, acho que dá para ver, uma incidência muito grande de pesca, uma pesca muito intensa, né? Parte da economia local, assim, importante. O rio Juruá, no Acre. A usina hidrelétrica de Tucuruí, né? Que, no rio Tocantins, lá no Pará, que fornece energia elétrica para a região ali do Pará, de Belém principalmente. É o rio Tocantins, né, que nasce lá no Pantanal e percorre quase 2.000 quilômetros ou mais, talvez. E esse é um rio de planalto, por isso que ele serve para construção de hidrelétrica para fazer as usinas e gerar energia. Tá? Essa é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Aí você vai ter, por exemplo, o rio Amazonas, né, no estado do Amazonas, que é um rio excelente, de quase a maior parte dele, pelo menos na porção brasileira dele, ele é todo navegável, né? O rio Tocantins e o rio Tocantins, não, perdão, o rio Solimões e o rio Amazonas, que na verdade formam um leito só de rio, né, que mudam de nome
Ai, caramba, cadê vocês? Ai, gente, o que eu fiz? Eles sumiram pra mim. O Peraí. quê? Eu não sei, vocês desapareceram. Oxe, Oxe, isso mesmo. Oxe, cadê? Sumiu. Eu tô ouvindo vocês. Ah, não, peraí. Cadê, gente? pra mim Ué, você tá normal. Eu tô te vendo e tudo, as suas reações. é, cara de pânico. Eu tô assustado. Vocês sumiram. Ué, gente, o que que eu fiz? Hein? Peraí. Deve ter bugado. Não, É. eu fui limpar o mouse aqui, ele passou, tem alguma poeira, eu fui passar a mão, mas agora eu não tô vendo mais vocês. Sumiram pra mim. Ô, caramba. A cara do professor. Cara de susto, né? Eu não consigo achar vocês, caramba. Ué, gente. Tá um monte de nova guia, nova guia. Hein? Professor, mas a gente tá te vendo. Não, tudo bem, mas é porque eu fico sem a dimensão, sem noção aqui de onde eu tô. Bom, vou tentar, vou continuar aqui. Ó, o Rio Amazonas, né, com a sua navegabilidade, por exemplo, eu não consigo ver se a foto tá legal de ver. Abaixa Entendeu? mais um pouquinho. A gente tá vendo um barco. Então, esse é o Rio Amazonas, né, um rio barrento e tal, bastante volumoso, que serve muito para navegação. As estradas que ligam Manaus a quase todas as outras cidades do Amazonas são essas, são hidrovias. Né? O porto, né, aqui do Rio Amazonas, lá em Manaus, ó, também, né, uma área De de remo. remo? Não, É opa, remo, peraí. não? Não, não, é porto é um porto. Tem o barco Eu aqui, tô né? Mas vendo aí. pessoas remando de amarelo aí. Ah, tá. É aqui. Isso aqui é turismo ecológico. Também serve para isso, né? O pessoal se Ah, divertindo ali no Mato, já no Mato Grosso, já no Pantanal, que já não faz parte dessa região amazônica, mas que é um outro uso aí do rio, né? De um jeito bem bacana, tá? E aí a gente chega, acho que no Amazonas. Gente, eu realmente vou precisar ver vocês. Agora eu não sei o que eu fiz. Tu Pera saiu aí. do Meet? Tá aparecendo um link pra você? Não tá aparecendo só o Google. Eu não sei o que eu fiz. Google? Pera aí, deixa eu Tenta Acho que voltar. você abriu uma retornar. nova aba, professor. Eu sei, mas eu tô tentando fechar as abas e eu tô com as abas aqui. Pera, fechei uma. Vocês ainda tô aí, né? Tá, a gente tá te Sim. vendo. Na aba que eu estaria. Pera aí, caramba. Acho que tem uma coisa atrás. Deixa eu ver. Tem duas coisas aqui. Ih, gente, que doideira. Peraí. Ó, vou sair um segundo e vou voltar, tá? Que deu uma Tá doideira aqui, bom. eu preciso ver vocês. Não sei explicar. Volta. Próximo. Mas, professor, como você vai Ué, sair? vocês continuam aí. Eu achei que que eu tinha saído. Não. Eita. Como tu ia sair se tá aqui e você não acha? Peraí. Uai. Deixa eu voltar pra cá, ver se eu Tenta localizo. reiniciar o computador e depois liga de novo. Tá mandando eu entrar. Olha que loucura. E você ainda tá na aula, professor. Então, eu voltei. Sabe? Voltou? É. E tô Oxi, duplicado. Quem autorizou? Pois tá é. duplicado. Eu tô duplicado. Que doideira. Tu duplicou, cara. Mas eu tenho um computador só. Eu, hein? Ah lá, eu falo e ouço eco. Ué, mas a gente não tá funcionando. Bom, peraí. Vamos fazer o que a gente falou. Vamos começar tudo de novo. Reiniciar o Eu computador e depois ligar. estou... Não, tô aqui. Edivar Belmiro Menias. Não faz sentido. Deixa eu excluir um de mim aqui. Deixa eu ver. Peraí. Edivar. Não, mas aí só tem um.
tudo bugado. Deu, bugou, doidinho. Vocês estão me ouvindo duplicado ou não? Não. Normal, Não? vendo normal. Ah, normal. saí de novo, não acredito que eu saí de novo. Hum. Cacilda. Que raio, o que eu tô Dá fazendo? Alt Agora, F4 qual a pra conta? resetar o Google. Prof, faz assim, fecha a pasta do Google que vai sair tudo, eu acho que o Eu meu é fechei, assim. cara. Eu fechei e não saí. Eita, É. Eita, o da Eu minha tô mãe é como se assim, se tivesse fechar a dobrado. pasta, sai tudo. professor, não tá aparecendo uma aba embaixo pra você, tipo, que tá aberto? Minhas Não. vezes parece isso. Aparece o. Estão aparecendo dois Googles aqui pra mim. Só que Então, os dois entram na. Ó. Nos dois eu tô fora do negócio. Eu sei que vocês estão me ouvindo, eu tô falando, mas eu tô então se tu fora. deixar ligado aí, todo mundo vai te ver. O Pois tempo é. todo, sem você saber como fazer. Que doido. E para eu entrar, eu preciso voltar pro link, mas aí eu mesmo tenho que aceitar a participação. Não entendi isso. Que loucura. Bruxaria. Ô, Mas tá calado. É, bruxaria, sei lá. Só Bom, desativar a câmera, aí não vai ficar duplicado. eu desligar a câmera? É, daqui Eu acho que vai você acontecer a botou. mesma coisa. Pronto. Será? É, Dá pra não. te ver em Não, um. dá pra. Continua dando pra me ver? Eu Tá. continuo vendo normal, nem mudou nada. Eu Nada. desliguei a câmera. Mas é Desligou da a câmera, eu outra tô te conta. vendo. Eu tô te vendo. Que conta é, cara? Quem sou eu? Bom, vamos lá. Vou tentar aqui. Eu tô dobrado aqui pra mim, mas vou ver se vocês não ficam. Vamos lá ao Quando a a região aula acabar, você norte. tenta Aliás, sumiu a desligar. região norte daqui. Ah, voltou. A gente tá vendo uma tela. Que você Estão vendo uma compartilhou. tela? É. Deixa eu botar aqui. não vale seu compartilhamento. É a tela de compartilhamento. Eu vou abrir aqui, tá abrindo Professor, aqui. tem dois Google, né? Uma é da sua conta e a outra é Sim, tenho, uma aba normal. mas as duas estão. Não, eu estou usando uma só, mas as duas estão dizendo que eu estou no Belmiro Medeiros. Eu imaginei que fosse isso. Professor, eu acho que uma é a sua conta e a outra é o seu compartilhamento. Pô, mas não era para mostrar, para eu ficar duplicado assim, né? Para agora mim, a vendo. fala tá. Não, professor, é normal ficar duplicado mesmo. É? Bom, então vamos lá. Bom, falamos desse começo, né? Dos rios e principalmente da floresta, aliás, ao contrário, né? Da floresta, principalmente dos rios, porque a região amazônica ela se mistura com a região norte, ela se mistura com a Amazônia Legal, porque a influência da floresta amazônica é enorme, né, preponderante ali, fundamental, né? E a floresta amazônica é a formação vegetal predominante na região norte. Nela existem inúmeras espécies vegetais e animais, algumas até desconhecidas ainda. Essa floresta tropical é considerada uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta. É a maior, tá? Eu não sei por que diz que é uma das maiores, é a maior. Tá? A floresta equatorial brasileira, quando a gente for ver a África, vocês vão ver que é muito parecida com a floresta equatorial do Congo, porque também está na altura da linha do Equador. Que também é muito parecida, quando vocês estiverem no 9º ano e a gente for ver a Indonésia, porque lá também você tem essa mesma altura, né, da linha do Equador e as mesmas florestas. Sendo que lá é muito mais devastado do que tanto a floresta do Congo quanto a floresta amazônica. Tá? As florestas tropicais desenvolvem-se em regiões úmidas, com chuvas abundantes e temperaturas elevadas, como ocorre na região norte do Brasil. Chove todo dia lá, né? Que vocês já devem ter visto na televisão e tal. Em Belém, o pessoal marca encontro
para depois da chuva ou antes da chuva. Por que chove todo dia praticamente nessa região? Porque você tem uma umidade muito grande, é uma região muito quente, e uma região como é uma floresta muito densa, ela preserva muito ali aquela umidade. Então, naturalmente, quando começa a sair, ela é quente por isso. Você abafa e fica aquela umidade, né, permanente, demora muito a sair. Quando sai um ar quente, né? As gotículas, né? O ar, ele está sempre cheio de vapor d'água. E esse vapor d'água está muito quente. Quando chega lá em cima, bate, gera aquele choque térmico, chove, naturalmente. Você faz um ciclo, né? Aquele ciclo da água que vocês aprenderam, é um ciclo permanente de chuva e tal. E ainda sobra tanto vapor d'água que as correntes de vento acabam levando e formando aquilo que a gente conhece como rios voadores. Depois a gente vê, mas que desce até São Paulo. É um volume de vapor d'água muito grande que vai dentro da massa de ar, né? E aí é ótimo, porque vai refrescando e vai gerando umidade na Bolívia, por exemplo, que é uma área muito seca, no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e vem até São Paulo. Tá? Na floresta amazônica há 3 tipos de mata. Né? Mata de terra firme, que é aquela mata clássica que a gente conhece. Mata de várzea, que é uma mata alagadiça, muito próxima dos rios. Ela é uma área que eventualmente alaga quando os rios crescem e sobem seu volume de água e depois secam. É uma região muito fértil, né? Justamente por isso, porque você tem um período de alagamento e depois você tem um período seco. E a mata de igapó, que está sempre alagada, tá? Que é um tipo de mata que cresce dentro d'água. Tá? O Rio Amazonas é o rio mais extenso e com maior volume de água do mundo. Tem uma polêmica grande em relação ao Nilo, o rio Nilo. Engraçado, na Europa se estuda, eu tenho por acaso, tem uma prima que é professora de geografia lá em Portugal, é portuguesa, prima da minha mulher, na verdade. E ela teima comigo que o maior rio do mundo é o Nilo. E você vai ver essa discussão para os europeus, os africanos, para o resto do mundo todo, o mais extenso rio do mundo é o Nilo. Mas a gente acha que é o rio Amazonas, além de ser o rio mais caudaloso, com o maior volume de água do planeta. Esse, de fato, não tem competição. O Amazonas é o rio com o maior volume de água do mundo. E em extensão, é porque depende muito de como a gente define, né? Porque vocês vão ver nesse mapinha aqui que o rio Amazonas, ele pode ser considerado como nascendo da união do Rio Negro com o Rio Solimões. Mas o leito de fato do rio Amazonas, ele se estende aqui pelo Rio Solimões, e eu posso achar que o Rio Negro é um afluente. Tá? E aí quando sai do Brasil, entra no Peru, ele deixa de ser Rio Solimões e muda de nome de novo. Sabe aquelas ruas muito grandes que você está andando, de repente a rua muda de nome? Estamos aqui na Estrada do Galeão. Quando chega ali no Gel, deixa de ser Estrada do Galeão, né? Vira Estrada dos Rios Jequiá. Muda o nome. Mas continua sendo a mesma rua, não é? Então, aí é uma questão conceitual. Então, e vai até o alto da Cordilheira dos Andes, que é quando ele nasce, lá no meio do Peru. Ele atravessa mais da metade do Peru até entrar no Brasil. E aí depois entra aqui em Tabatinga, se eu não me engano, e vai embora. Vai embora até... Aliás, essa cidade aqui definiu a fronteira do Brasil. Uma expedição feita pelos bandeirantes no século XVII, uma coisa assim. Os portugueses já sabiam da existência do Amazonas, já sabiam da existência do rio Uruguai. O que eles fizeram?
para tentar... Eles queriam encontrar ouro, porque eles sabiam que aqui pela Bolívia, pelo Peru, você tinha grandes jazidas de ouro e prata. Então, e eles conheciam a Foz do Amazonas. O que eles fizeram? Mandaram 2 expedições, uma por baixo e uma por cima. Essa aqui do Amazonas foi uma tragédia, dá um filme daquele de aventura, muito maneiro. Sabe, tipo o Regresso, aquele do Leonardo DiCaprio, que ele luta com o urso. Dá um filme desse nível. Os caras entraram aqui e aí acharam uma clareira. Depois de uma semana navegando ou mais, eles acharam uma clareira. Largaram alguns índios que estavam ajudando, alguns bandeirantes que estavam para formar uma espécie de vila para dar apoio logístico para essa expedição, porque não dava para voltar de novo uma semana, né? E foram navegando contra o rio, né? Contra o curso do rio. E aí seguiram Peru adentro, né? Fundaram, sem querer, o que no futuro seria essa cidade de Tabatinga, que define a fronteira aqui entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Bem aqui mesmo, assim, bem na divisão, quase uma tríplice fronteira também. Depois acho que a Colômbia tomou esse pedacinho aqui. Mas eles fizeram isso. E seguiram até não sei onde é que eles chegaram, mas tem um momento aqui subindo a cordilheira que não tem mais como navegar o rio, é impossível. Aí os caras devem ter desistido, enfim, começa a ficar muito frio, neve e tal. Eles devem ter desistido, abortado o plano e voltado. Mas morreu gente pra caramba, é uma aventuraça. Tá? Então, de qualquer maneira, em território... Aliás, a nascente do rio Amazonas fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. Em território peruano, o Amazonas recebe, 2 nomes, Ucayali e Maranhão. Quando tem esse tiozinho em cima do N, a gente faz som de NH, Nhon. Ao entrar no Brasil, o rio passa a ser chamado de Solimões. Quando encontra com o Rio Negro, o Solimões dá origem ao rio Amazonas, que vai desembocar aqui, nesse delta, né, gigantesco, que forma aqui a ilha de Marajó, que é a maior ilha do Brasil, né? Já aqui em Belém do Pará, né, que está por aqui. Lembrei, delta e estuário. Delta é isso, e estuário é aquela saída do rio que é reta, né, que é inteira. Tá? E aí vocês vão ver aqui, olha a quantidade de rios que são afluentes do Amazonas e que são imensos. Né? O rio Purus vai até o Peru também, vai até o Acre, o rio Madeira, o rio Tapajós, o rio Xingu. São rios enormes, né? Que tem um volume enorme de água também. O Japurá. A gente, quando era adolescente, era obrigado a decorar os afluentes da margem direita e os afluentes da margem esquerda do Amazonas. Caía na prova. Era um horror. O rio Amazonas e seus afluentes constituem o principal meio de transporte da região norte. Por suas águas circulam pessoas e mercadorias. Para ir de Manaus a Belém, por exemplo, as embarcações levam cerca de 5 dias. Manaus, vê se vocês conseguem ver aqui. É na junção aqui do Rio Negro com Solimões. Aqui está Manaus, coração do Amazonas. Belém está na foz do Amazonas, está aqui assim, tá? Então olha o tamanho, no mapa não parece, mas é uma distância imensa, tá? 5 dias de barco, bastante tempo, tá? Elas descem o rio, só para lembrar, eu acho que já falei, viu falando isso, eu passei 1 mês na Venezuela trabalhando, e quando o avião passou pelo Amazonas, é impressionante, assim, são quase 3 horas. Eu acho que o avião baixa de propósito, para a gente poder ver, são quase 3 horas em que você só vê verde, você só vê floresta embaixo de você. É impressionante, assim. É muito impressionante o tamanho daquilo. Enfim, elas descem o rio Amazonas,
até chegar à próxima foz, onde está localizada a cidade de Belém. Ao longo do caminho, passam por outras cidades e vilas. Embora sejam rios de planície e com poucos desníveis, o Rio Amazonas e seus afluentes apresentam um potencial para gerar energia elétrica. Porém, para aproveitar esse potencial, são necessárias grandes obras de construção civil que acarretam problemas sociais e ambientais, muitas vezes irreversíveis. Tem polêmicas enormes em torno da construção de Tucuruí, agora, mais recentemente, da construção da usina de Belo Monte. Aliás, uma usina que continua sendo foco de muita polêmica, porque produz, de fato, energia elétrica em quantidade grande. Mas ela passa só 3 meses em operação. Os outros 9 meses ela não funciona porque não tem volume de água suficiente, porque seca muito. Então, assim, há um questionamento até hoje sobre a validade de uma obra dessa, porque afetou muito a fauna e a flora locais. Tá? Como eu falei, terra de mata firme, está em regiões um pouco mais altas. Tudo está em relação ao rio, tá? No caso de lá, o rio Amazonas, onde não ocorrem inundações no período de cheias dos rios. Nela aparecem árvores altas, como a castanheira, tá? As castanhas, né? A castanha do Pará, que é tão famosa, aquela castanha grandona, né? A castanha de caju tem mais no Nordeste. A mata de várzea, que é nessa região aqui, que alaga quando está no período de cheia dos rios. Né? As seringueiras, por exemplo, estão nessa região. Né? São árvores altas, normalmente, também, né? Assim como as de terra firme. Mas, como, se vocês conseguem visualizar aqui, tem esse pedaço aqui que é essa subida. Isso aqui é o limite. O rio vai subir num período de cheia e vai até aqui quase. Né? E aí ele chega numa barreira natural. Então, olha como ele cresce. Né? Dizem que todos os rios têm uma margem muito grande de crescida numa área numa época de cheia. E que não deveriam ter construído nada, né, perto aqui nessa região, porque você impede o crescimento dos rios. Né? As matas chamadas de ciliares, que impedem, né, o assoreamento do rio, impedem que o rio receba. Você precisa ter muita vegetação, né, nas margens do rio para que essa terra não se solte, porque ela fica ali sob a água o tempo todo. Se você não tem a vegetação, a tendência é aquilo virar terra, e aí assoreia o rio. Né? E o rio, com o tempo, vai perdendo profundidade, vai perdendo, a água vai se espalhando, vai se infiltrando pela terra, enfim, você pode estragar, né? No caso do Rio Amazonas é muito grande, não, mas rios menores, né? Você pode estragar um rio facilmente. E, finalmente, as matas de igapó, que estão na proximidade do rio, né? Em terrenos baixos, sempre alagados. Até o mapinha aqui não está muito bem feito, porque ele mostra uma área que não está alagada, mas essa região estaria sempre alagada, né? E é muito comum a Vitória Régia, cipó, né? Que forma. O bambu, por exemplo, é um tipo de planta, de planta que precisa de água quase que permanentemente, né? Muita água, tá? Você vai ter outras formações vegetais no norte, né? Como os manguezais, que acontecem no litoral, basicamente, nessa região que a gente conhece aqui, né? Cadê? Eu fui para frente. Peraí. Aqui, né, nessa saída aqui, né? O Amapá, por exemplo, que foi uma região que é muito parecida com a Guiana, com as Guianas. Essa região você vai ter muito manguezal. E o Cerrado, né? Que aparece basicamente no estado do Tocantins, que é, caramba, que é aqui embaixo. Nem está nem tá no mapa, assim. É por aqui assim, tá? O Tocantins. Bom, é uma região
pouco povoada, né? Ela só não é menos povoada do que o Centro-Oeste. Mas é curioso, porque assim, a questão do Centro-Oeste são as grandes fazendas, o Pantanal também, né, que impede que more muita gente lá. Mas as fazendas são tão gigantescas, a plantação, né, de soja, de milho e tal, que você tem um contingente populacional que consegue ser menor do que o do Amazonas, ou melhor, do que o da região norte. Tá? É uma região pouco povoada, né? Mesmo assim, são as duas regiões menos povoadas do Brasil. Tem quase Professor, 18 milhões de habitantes. professor, Fala, meu filho. você não vai fazer chamada, não? Não, filho, eu estou gravando. Eu nunca faço, porque... Deixa eu tirar aqui que o compartilhamento, que acabou o tempo também. Na próxima aula eu continuo. Não, eu não faço a chamada nunca, porque quando eu gravo, eu recebo o relatório de quem estava assistindo. Então eu sei quem estava aí. Tá? Olha que Ah, doideira. tá. O meu tá gravando, tá aparecendo um monte de coisa. Bom, meninos, eu vou encerrando por aqui. Foi confuso, né? Porque deu esse problema no meu computador agora. Tomara que se resolva. Eu vou ver se eu resolvo agora antes da aula das 11. Mas, assim, a gente começou a falar do norte, tá? E a próxima aula, com certeza, a gente ainda fala do norte mais um pouco. Eu quero tentar conseguir falar uma vez, um por semana, de uma região por semana. E a gente só falou do Nordeste até agora. Está começando o norte agora. Na próxima aula eu quero ver se eu encerro o norte. E aí nas aulas seguintes a gente fala do Centro-Oeste, do Sul. E volta rapidinho aqui para o Sudeste para encerrar essa história, que eu me concentrei mais no Rio de Janeiro. E a gente finalmente chega na matéria do 8º ano. Tá bom? Um beijo em todos. Depois eu vou postar o vídeo da aula e vocês vão ver o rolo que ficou aqui no meu computador. Tchau, meninos. Até terça-feira. Tchau. Tchau, gente. Até. Tchau.